Mas o que realmente aconteceu com a arca? E por que ela foi escondida de todos os olhos? Há algo mais que ainda não foi revelado? No coração do deserto, entre as tribos reunidas ao pé do Sinai, Deus revelou a Moisés algo que ultrapassava qualquer símbolo religioso. Qualquer obra humana, qualquer forma de adoração comum, era mais do que um simples objeto. Era um sinal visível da presença invisível de Deus entre os homens. A Arca da Aliança. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro por dentro e por fora, a arca era uma representação do trono de Deus na terra. Sobre ela, 2 querubins de ouro maciço se curvavam, com as asas estendidas cobrindo o propiciatório, o lugar onde a glória divina se manifestava. Entre esses querubins, a voz de Deus se fazia ouvir. Veja, o santuário, e especialmente a arca, eram o centro de toda a adoração israelita, pois ali estava guardado o testemunho do próprio Criador, as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus. Mas a Arca da Aliança não era apenas um símbolo de poder, era o elo entre o céu e a terra, o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. No seu interior, repousavam as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um vaso com o maná que caía do céu. Cada um desses elementos carregava um segredo divino, uma mensagem espiritual que atravessaria os séculos. As tábuas da lei representavam a justiça imutável de Deus. A vara de Arão, que floresceu mesmo depois de cortada, simbolizava o poder da vida que brota da obediência e da fé. E o maná, o pão celestial, lembrava que Deus é o provedor eterno, sustentando seu povo mesmo em meio ao deserto. A arca era, portanto, o testemunho vivo da aliança entre Deus e seu povo, um lembrete de que ele estava no meio deles, guiando-os, protegendo-os e revelando sua vontade. Quando o tabernáculo foi erguido e o santuário se encheu da nuvem da glória divina, a arca se tornou o trono de Deus sobre a terra. Dali, o Todo-Poderoso falava com Moisés face a face, e dali emanava a luz que guiava o povo em suas jornadas. Sempre que a arca se movia, Israel prosseguia. Quando ela repousava, o acampamento se estabelecia. Era o símbolo visível da liderança divina. Mas havia mistérios ainda mais profundos. A arca não era apenas um relicário sagrado, ela era um espelho do próprio plano da redenção. O ouro puro representava a perfeição de Cristo, a madeira incorruptível, sua humanidade. O propiciatório, onde o sangue do sacrifício era aspergido uma vez por ano, apontava para o sacrifício do Filho de Deus no Calvário. Cada detalhe, cada forma, cada medida da arca tinha um propósito celestial. O propiciatório era o ponto de reconciliação entre Deus e o homem. Ali, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro, intercedendo por todo o povo. A fumaça do incenso subia e a glória de Deus se manifestava. Era um momento de tremor, reverência e esperança. Quem contemplava a arca compreendia que a santidade divina não podia ser tocada sem mediação. O sangue representava o sacrifício do Messias que viria. Durante os anos no deserto, a arca acompanhava o povo em cada batalha, em cada travessia. Quando os sacerdotes levaram a arca às margens do Jordão, as águas se abriram. Quando ela foi carregada ao redor dos muros de Jericó, as muralhas caíram. Não era o objeto em si que tinha poder, mas aquele que habitava entre os querubins. A arca era o símbolo da presença viva de Deus, do seu poder e da sua fidelidade. Mas o que poucos compreendem é que o maior segredo da Arca da Aliança não estava no ouro, nem nos querubins, nem nas tábuas da lei. O verdadeiro mistério estava na glória que se manifestava sobre ela, a luz divina, símbolo da presença de Deus. Essa luz era tão intensa que apenas o sumo sacerdote podia aproximar-se. E mesmo assim, apenas uma vez por ano, sob o sangue do sacrifício. Com o tempo, o santuário do deserto deu lugar ao Templo de Salomão. A arca foi colocada no Santo dos Santos, e quando o templo foi dedicado, a nuvem da glória de Deus o encheu, de tal forma que os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Era a confirmação de que o Eterno aceitava aquele lugar como sua morada. Ali, entre o céu e a terra, o trono de Deus estava representado diante dos homens. Mas com o passar das gerações, Israel afastou-se da obediência. A presença divina começou a se retirar. O povo passou a ver a arca não como símbolo da presença de Deus, mas como um amuleto de vitória. Quando foram à batalha contra os filisteus, levaram a arca acreditando que ela iria garantir o triunfo. Mas a arca foi capturada e Israel foi derrotado. O objeto sagrado havia sido profanado
e a glória se afastou de Israel. Na terra dos filisteus, o poder da arca se manifestou de forma terrível. As cidades foram atingidas por pragas e destruição, até que, temendo o Deus de Israel, eles a devolveram. Mas mesmo entre o povo de Deus, muitos se esqueceram do respeito, devido à santidade da arca. Quando homens irreverentes tocaram nela, foram fulminados pela presença divina. A mensagem era clara: a santidade não pode ser manipulada, e a presença de Deus não é uma força a ser usada conforme o interesse humano. Séculos depois, durante a destruição de Jerusalém pelos babilônios, a arca desapareceu. Não foi destruída nem levada cativa. Foi escondida. Homens, guiados por Deus, a retiraram secretamente do templo e a colocaram em uma caverna nas montanhas próximas, onde permaneceria oculta até o tempo determinado. Desde então, nunca mais foi vista por olhos humanos. O trono visível de Deus na terra foi removido, e o véu do mistério desceu sobre ela. Mas o desaparecimento da arca não significou o fim de seu propósito. O templo terreno era apenas uma sombra do templo celestial. O que foi feito na terra era a figura das realidades eternas do céu. A arca da aliança apontava para o trono de Deus no santuário celestial, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra hoje em favor da humanidade. A arca do deserto, coberta de ouro e guardada no Santo dos Santos, era apenas um reflexo do verdadeiro santuário, não feito por mãos humanas, onde o Cordeiro de Deus apresenta seu sangue diante do Pai em favor de todos os que creem. O mistério da arca continua, mas agora seu significado é revelado espiritualmente. Ela representa o coração do plano da salvação, a presença de Deus entre os homens e a promessa de redenção eterna. Os segredos da arca não estão enterrados em algum vale esquecido, mas vivos na história da redenção. Seu poder não está em suas tábuas de pedra, mas no testemunho eterno de que a lei de Deus é santa, justa e boa, e que a misericórdia divina sempre se estende sobre o propiciatório, onde o sangue fala mais alto do que o pecado. E hoje, enquanto os séculos passam, o mistério da arca continua a nos chamar. O que ela representa não foi esquecido. O mesmo Deus que habitava entre os querubins ainda deseja habitar no coração humano. E cada vez que olhamos para o céu em busca de respostas, a arca nos recorda que o verdadeiro trono de Deus não está perdido, está no santuário celestial, onde Cristo intercede por nós. E um dia, quando toda lágrima for enxugada e toda injustiça vencida, a presença divina voltará a habitar plenamente entre os homens. Até lá, o maior segredo da Arca da Aliança é este: a presença de Deus não se perdeu, ela apenas mudou de lugar. Agora, o Santo dos Santos é o coração de cada crente fiel, onde a lei é escrita não em pedra, mas na alma. E quando o mundo voltar seus olhos para o céu e o templo de Deus se abrir, os segredos ocultos da arca finalmente serão revelados. Lá não estará ouro, não estará relíquia, mas sim a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Até que o véu se rasgue mais uma vez, e a glória que habitava entre os querubins resplandeça sobre toda a terra. Até que a aliança se cumpra plenamente. Até que o próprio Deus habite novamente entre os homens. Até o dia em que o céu se abria e a arca da aliança seja vista outra vez. Até lá, a paz do Senhor esteja com você. Não desista, permaneça firme. Um grande abraço e até o próximo vídeo.